Olá, é uma alegria participar desse congresso online de coaching jurídico. Eu quero agradecer ao convite da OAB São Paulo, da Comissão de Coaching Jurídico da OAB, especialmente na pessoa da querida Olívia Machado, essa profissional tão competente do coaching, e estar ao lado de tantos profissionais também que estão com palestras fantásticas aí nesse congresso. Eu sou Ana Paula Holtz, nós vamos conversar hoje sobre legal design e como você pode impactar o seu cliente com o legal design. Vou explicar para você o que é isso, afinal. E para começar, vou compartilhar aqui a minha tela, os meus slides. A gente vai tocando aqui, nesse modo diferente. E, bom, a primeira coisa, né, o legal design tem essa proposta, trabalhar a várias mãos de forma multidisciplinar, co-criando com o cliente, né? E nesse momento tão estranho que nós estamos vivendo hoje, é impossível a gente falar de qualquer coisa sem colocar essa questão da pandemia, do confinamento, esse isolamento que não é, na verdade, um isolamento total, porque nós estamos conectados, nunca estivemos tão conectados, com tanto conteúdo disponível, mas em um momento onde ser relevante para o cliente e entregar um produto e um serviço jurídico que faça a diferença é fundamental. A gente está vivendo num momento de muito ruído, de comunicação excessiva. Os nossos clientes jurídicos, eles estão passando por desafios que nunca antes passaram, e nós, advogados, precisamos ser relevantes. Nós já somos gestores de crise, a gente entende muito bem de crise, mas temos um ambiente de completa incerteza. E como é que a gente se comporta nesse ambiente de tanta incerteza? O design trabalha o tempo todo dentro também dessa dúvida. E a abordagem de design pode ser muito interessante, sim, para os advogados, nesse momento onde a gente precisa pegar na mão do cliente, pegar o cliente no colo, às vezes, e estar juntos mesmo, efetivamente, né? Quem sou eu, né? Meu nome é Ana Paula Holtz, eu sou advogada, sou formada em 94 pela PUC Paraná, sou de Curitiba. Advoguei muitos anos em jurídico de empresa, como in-house lawyer, muito tempo em São Paulo. De tanto arredondar essa bola entre os diretores da empresa e as questões jurídicas, eu fui me acostumando a ter esse olhar para o usuário mesmo do direito. Depois de um tempo, eu comecei a me interessar por outras coisas, né? Na verdade, a gente sempre se interessa por outras coisas além do direito, nós não somos só advogados, né? Mas eu comecei a ter um interesse grande pela pesquisa, pelo design, e fui me aprofundar nessa área. E me aprofundando nessa área, eu descobri o legal design. E o que é esse legal design que floresce no mundo inteiro, trazendo abordagem de design para ajudar as pessoas do direito. Hoje eu tenho uma consultoria, chama-se Ana Holtz, Legal Design, onde eu trabalho em projetos de legal design, mas também ofereço treinamento, palestras e cursos para todos os advogados que queiram aprender um pouquinho e colocar isso no seu dia a dia da advocacia. Afinal de contas, todo mundo pode ser designer também. Eu tenho um podcast que se chama Direito e Design, está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, que vocês podem acessar também para entender várias questões que estão em volta disso. E eu costumo dizer que todo mundo é um pouquinho designer. Depois que vocês ouvirem e entenderem o que é o design aplicado ao direito, eu tenho certeza que vocês vão se identificar nas soluções e até em algumas gambiarras que a gente faz no dia a dia para atender os clientes. Mas o que é que anda acontecendo por aí, né? Além dessa pandemia, além desse movimento, nessa época em que nós vivemos, o que é que os nossos clientes estão querendo, para que lado os ventos estão soprando? Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo, ele chama Tradutor de Contratos. Ele é do Reclame Aqui, o Reclame Aqui que tem feito um trabalho muito bom de resolver questões jurídicas de uma forma bastante informal. Eles lançaram esse tradutor de juridiquês, onde as pessoas podem colocar
uma palavra que não conhecem, que está num contrato, né? E entender o que é que isso significa. Então, coloca lá enfiteuse, comodato, vocês podem até baixar e brincar com isso para ver como é que funciona. A gente também tem hoje muitas lotecs, né? Esse é o cenário aí da D2L, que são essas empresas de tecnologia jurídica que juntam inovação, tecnologia e direito, que pode ser para atender tanto os clientes como nós, advogados, também. Então, a gente tem empresas de jurimetria, software jurídico, legal design, vários outros serviços, tanto para o advogado quanto para o cliente final. Então, é a tecnologia dentro do direito, facilitando e deixando as coisas mais rápidas. O que mais que acontece por aí? O cliente, em geral, cansou de dificuldade, de falar difícil. E eu gosto muito de trazer esse slide, que é uma campanha que teve em 2019 do Nubank, no Dia da Mentira, falando sobre asterisco e letra miúda, né? Então, eles fizeram essa campanha bastante provocativa. O nosso cliente não quer mais asterisco, não quer mais letra miúda, chega de termos estranhos, vamos falar claro. Fizeram, inclusive, um manifesto, né, sem letras miúdas, no Dia da Mentira, e que várias outras empresas aderiram também. Por quê? Porque as pessoas querem mais, cada vez mais, transparência e clareza nas relações. E aí, conversando com clientes, eu trabalho muito no design como pesquisas e com projetos de design, mesmo jurídico. A gente foi entender num desses projetos qual é a relação das pessoas com produtos e serviços jurídicos. Então, nós fomos ouvir, né, algumas pessoas que precisaram contratar advogado e qual é a sensação que elas têm quando elas precisam contratar um advogado. Então, vocês veem aí, de um lado, qual é o perfil, a profissão, né, dessas pessoas, e foi uma pesquisa identificada, 85 respondentes, e como elas se sentem quando elas precisam de um serviço jurídico, né? Eu marquei ali com uma hash, tensa, enganado, indignada, né? Qual é a sensação que as pessoas têm quando elas estão no escritório de advocacia? Elas se sentem pressionadas, apreensivas. E na relação cliente-advogado, o que elas poderiam compartilhar? Gente, é um sentimento muito negativo, muitas vezes, e é um sentimento que nós, advogados, não precisamos manter isso, né? Por que é que as pessoas se sentem assim na presença de um advogado? Por que é que as pessoas se sentem assim quando elas precisam contratar um advogado? Como assim? Por que isso, né? E aí surge uma proposta que é, puxa vida, se essas pessoas estão infelizes, talvez seja porque a gente não se preocupa em olhar as necessidades delas muito além de simplesmente entregar a solução jurídica, a resposta técnica jurídica, né? Então, se a gente, além de ser um bom advogado, além de entregar um bom serviço, não perder prazo, cumprir, ganhar causa, fazer um bom contrato, além disso, a forma como nós trabalhamos, se isso for olhando para as necessidades dessas pessoas? Essa é uma pergunta que surgiu. E aí vem o legal design, né, que é uma proposta global, um movimento que nasceu nos Estados Unidos, Finlândia, muito forte no Canadá, na França também, que é de se ouvir o cliente jurídico. Para quê? Porque hoje em dia, como eu estava mostrando para vocês ali as LaTeX, né, da B2L, nós temos muitas soluções tecnológicas. E nesse momento de pandemia, a gente está vendo cada vez mais como a tecnologia é importante para facilitar, aproximar, resolver de forma ágil os problemas, mas como eu aplico a tecnologia no direito? Que tecnologia é essa? Como eu escolho essa tecnologia? Quem nunca escolheu a tecnologia errada, não é? Como eu sei
que tecnologia adotar para resolver o problema que o meu usuário precisa. E aí entra o design como uma forma de juntar tecnologia, direito, por meio do design. Essa tela é do Legal Design Lab, da Universidade de Stanford, um dos pioneiros aí do legal design. Esse site tem muita informação, eu recomendo que vocês entrem, olhem, eles têm exemplos, casos, né, formas de explicar. E olha só, ele é todo assim bonitinho, né? Ele é todo colorido e muito friendly user, né? Muito próximo dos usuários. Por quê? Porque para eu falar com clareza para as pessoas que precisam do direito, e muitas vezes são pessoas com uma condição, uma educação precária, não sabem ler direito, não entendem, eles falam muito de questão de imigrantes também, a gente precisa se comunicar de forma clara. Então, o tempo todo é uma experiência humana, né? O design começa e termina nas pessoas. Essa proposta do design centrado no usuário é sempre essa, entender o que é que as pessoas precisam. E é um movimento global, ele já está em muitas universidades, a Sorbonne, em Paris, está tendo já cursos de legal design, mas já tem nessas universidades todas. Então, é um movimento acadêmico também, mas explicar o direito de forma clara, por que design, né? Por que isso tem a ver com design? Design não é só aquela coisa de fazer objetos lindos, coisas de design, como a gente sempre concebeu. Olha, depois que a Apple entrou no mercado e mostrou para a gente que é possível você fazer um produto amigável com um botão apenas, ficou muito claro que design não é só o que se parece, design é o que funciona. Então, dar funcionalidade para o direito, mais do que nunca, isso é necessário. Para quê? Para que os nossos clientes queiram os nossos serviços, para que os nossos clientes se sintam à vontade com as soluções jurídicas e não incomodados, né? Ou assustados, como eu mostrei naquela pesquisa. Então, essa ideia de levar o design para o direito. E aí, o que é legal design e do que ele é formado? Muita gente diz assim, legal design não é fazer um contrato bonito, né? Um contrato visual. Também é, e essa é a última fronteira, porque antes disso você precisa conhecer a pessoa para quem você está fazendo este contrato. Então, sim, a gente tem design gráfico dentro do design, mas o legal design, ele vai buscar várias áreas do design para ajudar essa entrega de soluções jurídicas. E a gente usa essa palavrinha, né, legal UX design, o X. O que é o X? O X é a sigla para experiência do usuário, experiência do cliente, User Experience. Então, sempre focado no que o cliente precisa e buscando em todas essas áreas do design ferramentas e conhecimento para entregar melhores produtos e serviços jurídicos. E aí, isso que está acontecendo com o direito de chamar o design para si, é um movimento bastante tardio, porque o design ele já vem ajudando várias outras empresas e vários outros negócios a encantar os clientes. A Amazon é expert em tratar bem o usuário. Quem usa a Amazon sabe. A gente encontra o que a gente precisa lá dentro. A Amazon não é o site mais bonito, não é o site mais uau do ponto de vista de design, mas é um site que funciona, é um lugar onde nós encontramos aquilo que a gente precisa. Então, essa lição do Jeff Bezos de tratar muito bem o usuário é uma lição que muitas empresas têm tomado para si, né? Empresas como o Airbnb, o Uber, aqui no Brasil o Nubank, o Quinto Andar, todos esses produtos e serviços que nós usamos como usuário. E aí, um ponto que eu sempre gosto de alertar as pessoas é que antigamente, para você ter um produto, um serviço de qualidade, você precisava pagar muito caro, você precisava entrar num shopping chique, você precisava entrar num restaurante de luxo, ou você precisava contratar um serviço de altíssima qualidade. Hoje em dia,
todo mundo tem acesso a bons serviços de qualidade, a boas experiências. Por exemplo, uma corrida de Uber, 5, 10 reais, você tem um serviço eficiente que conecta motorista e usuário. Spotify, de graça, a gente consegue usar de graça e a gente tem uma super plataforma para ouvir a música que nós gostamos. Se a gente pagar um pouquinho, então, né, você faz isso sem comercial. E assim vai, o Nubank, o Quinto Andar, que mudou a experiência de alugar imóveis. Então, nós, usuários, nós, consumidores, estamos ficando mimados e nós estamos nos acostumando a ter serviços e plataformas de muita qualidade, pagando pouco. Então, no direito, a gente não pode mais complicar a vida do nosso cliente, a gente não pode mais criar jornadas de uso de serviço difíceis, complicadas, porque as pessoas estão aprendendo a ter serviços de uma outra forma. E isso está mudando o jeito como a gente se relaciona com a experiência, né? Essa experiência do cliente. Essas empresas todas, elas têm o mesmo DNA. Elas foram criadas para atender às necessidades das pessoas. No Airbnb, tem vários designers de experiência trabalhando, no Nubank também. Então, sempre eles estão olhando primeiro as necessidades dos usuários. Mas você, advogado, não precisa de um aplicativo para atender bem o usuário. Nem tudo precisa ser resolvido por um aplicativo. Na verdade, o que a gente precisa, primeira coisa, é chegar perto do cliente, chegar perto desse usuário. E aí a gente aprendeu na faculdade que nós tínhamos cliente, advogado, promotor, juiz. Mas e aí? E as pessoas que usam o meu serviço? Quem são elas? Né? Eu gosto muito desse slide, ele é muito simples, mas ele ilustra bem, né? Alguém compra um móvel para um bebê, mas quem usa é outra pessoa. Então, se você pensar, por exemplo, num jurídico de uma empresa, o jurídico interno pede um legal opinion, pede um parecer. Quem é que vai usar esse parecer? É uma outra área, né? O meu cliente, o meu usuário, o que é que ele precisa? E aí, quem são esses usuários dos produtos e serviços jurídicos? Eu listei aqui alguns deles, né? Eu gosto muito de falar de um contrato, que o usuário de um contrato, em primeira análise, não é o juiz. O usuário de um contrato são as partes. São elas que vão, em primeiro lugar, entender o que está escrito ali para saber se assinam, e depois esse contrato vai servir como um manual da operação. Esse contrato vai ser organização, realmente um manual de instruções daquele negócio que as partes estão fazendo. Talvez esse contrato seja levado em juízo, talvez esse contrato seja executado. Ótimo, vamos precisar então que ele seja execuível e que o juiz entenda o que tem lá dentro. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa atender os interesses das partes, né? E aí nós temos as petições que são dirigidas aos juízes e muitas vezes temas que os juízes não entendem. Todo dia surgem novas formas de negócio, novos produtos, né, questões de tecnologia, questões financeiras. E se a gente pensar, o juiz é um profissional do direito, uma pessoa que estudou direito, estudou loucamente para passar no concurso da magistratura. E dentro do gabinete, para esse juiz, para essa juíza, aparecem questões de toda a natureza. Né? Se você pensar em um juiz, uma juíza de vara única numa comarca do interior, aparece de tudo. Família, tributário, trabalho, tudo. Como é que essa pessoa dá conta de um conteúdo tão diverso? Então, quando tem questões técnicas, a gente precisa falar claro para esse magistrado, para essa magistrada. Softwares jurídicos, quem são os usuários? Nós, advogados. Nós precisamos de softwares também que sejam pensados para os usuários dos escritórios, né? E as empresas de software aí têm trabalhado muito para isso, para mudar. A tecnologia tem mudado muito ao longo do tempo, aproximando as pessoas das soluções. E, por último, o parecer, como eu estava dizendo para vocês, que quem encomenda um parecer, muitas vezes é um executivo de uma empresa ou o dono de uma pequena empresa. Como essa pessoa vai entender? Será que essa pessoa precisa de um parecer cheio de jurisprudência, cheio de citação? O que é que essa pessoa precisa? Então, a gente precisa, como advogado, pensar em primeiro lugar para quem nós estamos entregando a solução e o que é que essas pessoas precisam consumir de informação.
E para isso, para chegar perto dessas pessoas, nós precisamos usar a empatia. E pesquisa é uma coisa que a gente faz muito no design. Pesquisa de ouvir o cliente, ouvir o usuário, entender o que ele precisa, chegar perto e usar a empatia. Todos nós nascemos com empatia. Só não tem empatia quem é psicopata, óbvio. Mas quanto dessa empatia a gente usa? É muito difícil, às vezes, você conseguir se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é um lugar praticamente impossível. Mas nesse momento a gente precisa deixar as nossas certezas de lado e entender por que o nosso usuário está pedindo uma solução para a gente, que outros problemas ele está enxergando, qual é a jornada que ele está exposto. E aí a pesquisa trabalha muito a nosso favor no design. A pesquisa é 80% do processo do design. Ouvir, escuta ativa, entender o que o nosso cliente precisa, porque a gente precisa produzir informação jurídica para quem não é do direito. Essa é uma das maiores reclamações que a gente escuta, que as pessoas não entendem o que os advogados falam. Então, antes de pensar na parte gráfica do design, que fonte eu vou usar e que cor, eu preciso entender para quem eu estou produzindo essa informação e o que é que essa pessoa quer fazer com essa informação. Eu tenho um exemplo aqui que eu gosto muito, que é da tese da Emma Hartsberg, que é uma super legal designer da Finlândia, e ela tem uma tese online, e onde ela mostra o antes e depois de um contrato de prestação de serviços de advogado, prestação de serviços advocatícios, uma simples organização dos conteúdos, da segurança para o cliente que vai assinar esse contrato de prestação de serviço jurídico. Né? Então, é a organização, é as fontes, é a clareza. Essa questão de que o advogado está querendo me enganar, ela é mundial, ela não é só no Brasil. Então, a gente precisa de transparência e clareza para se comunicar com o cliente. Esse contrato é de uma consultoria chamada Dottier, da Dot Legal Design, também, dot.com, vocês podem acessar também para ver os materiais que eles produzem. E ele é muito simples, eu gosto muito desse exemplo, porque ele não tem grandes pirotecnias de design gráfico, mas antes de tudo ele tem uma escrita clara, porque o legal design, o visual law, começa também numa escrita clara, você buscar comunicar com clareza para quem vai usar os seus serviços. Esse exemplo eu gosto bastante também, é um exemplo muito simples de um ex-aluno, feito no Canva, tá? Uma procuração, né? Que é uma coisa que gera tanto desconforto nas partes, nos nossos clientes, quando eles precisam assinar uma procuração e eles não têm certeza se eles poderiam nos dar aqueles poderes. Então, você não pode, muitas vezes, mudar o conteúdo de uma procuração, mas você pode, sim, dar para o teu cliente uma legenda. Então, foi isso que eles fizeram. Criaram uma legenda dizendo, olha aqui, ó, o que é que você está nos autorizando, né? É uma consideração com o cliente, uma transparência. Também falando dessa questão da informação técnica que a gente apresentou ao judiciário, a AMIL tem um caso clássico, né, uma petição que eles refizeram toda, buscando uma clareza na tese, informar para o judiciário uma matéria difícil, que é de medicamento prescrito fora da bula. Então, eles usaram toda uma linguagem clara, exemplos e também um layout diferente dentro da marca, do próprio branding da AMIL. Criaram um repositório de jurisprudência, onde o juiz acessa através desse QR Code, para ter mais informações sobre casos parecidos. Por quê? Porque é uma tese difícil, é uma tese tecnicamente complexa e o juiz não entende matéria médica, nem é obrigado a entender. Então, como você explica isso, né? Esse processo é público, né? Obviamente, Vara de Santo Amaro, então todo mundo pode acessar. E foi dessa forma que a AMIL resolveu contar o que é essa questão da prescrição de medicamento fora da bula. Então, aqui nós temos usuário, juiz, que precisa entender uma informação técnica difícil, né?
Eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é programas de compliance. Esse é um projeto da minha consultoria. Compliance é um grande desafio, é necessário, é importante para as organizações, mas é também um tema muito difícil de você trabalhar com os colaboradores. Por quê? Porque é uma matéria densa, complicada, os stakeholders são obrigados a ouvir isso, esses treinamentos são difíceis, eu implantei programa de compliance lá em 2005, então era muito difícil você conscientizar todo mundo que isso é importante. Por quê? Porque manuais de compliance, né, essas coisas com muito texto, são pouco claras para as pessoas de negócios, para as pessoas da área comercial, ou até mesmo para o chão de fábrica. Então, nesse trabalho que foi desenvolvido para um cliente, o que é que era a proposta? Um treinamento de compliance online, onde nós colocávamos exemplos em áudio e também explicávamos de uma forma bastante simples, mas também visual, o que é cada uma das coisas do compliance. Aqui é um exemplo da política de cortesias, de dar e receber presentes, então é a tela do computador, onde o colaborador navega, ele fica logado, né? Eu vou mostrar para vocês mais uma tela aqui. Então, de um lado, vocês têm aqui a tela que corre na vertical, né? Ela corre assim. Então, de uma forma bastante simples, o que são cortesias frequentes, a gente usou ícones ali, né, para as pessoas saberem o que é uma cortesia mesmo, e quando pode uma coisa ou não pode. Então, a gente usou aquele o que, como, quando, por quê, quanto, né? E no finalzinho, bem embaixo, se vocês estão enxergando ali, eles têm links para canal de denúncia, para a política inteira, porque, lógico, a gente não vai abrir mão da política inteira de compliance. Então, ela está lá, a política inteira, e também tem um canal para perguntas e respostas, dúvidas. Quando você está trabalhando numa plataforma, num site, você consegue distribuir informação em camadas, né, com links, e a pessoa tem a possibilidade de escolher a quantidade de informação que ela quer. Isso é muito importante, né? Você coloca em camadas e a pessoa vai acessando na medida que ela precisa se aprofundar. Porque o nosso cliente, nem sempre ele quer tanta informação. Às vezes ele quer só o básico, mas às vezes ele quer mais. Então é preciso entender que nível de informação a pessoa precisa saber. Eu trouxe também aqui um exemplo de como a gente pode fazer uma proposta de serviço jurídico mais leve e clara para o empresário. Esse é um exemplo que foi feito por um aluno também. Eu gosto muito de trazer esses exemplos que são feitos por ex-alunos, porque no design, no legal design, a gente não precisa de grandes pirotecnias ou de interfaces muito elaboradas. A gente não está fazendo marketing, a gente não está vendendo um serviço lindo. A gente precisa ser claro, a gente precisa passar a informação de forma clara. Então, tem muita coisa que o próprio advogado consegue aprender a fazer. No Canva, no PowerPoint. Eventualmente, você pode contratar um designer para fazer a parte gráfica e vai ficar melhor ainda. Mas eu gosto muito de trazer esse exemplo, por quê? Porque quando um cliente pede para a gente uma proposta, normalmente a gente faz aquela proposta textão, né? Então, isso aqui é um exemplo diferente. Primeiro, tentar mandar sempre por WhatsApp, se o teu cliente gosta de receber o WhatsApp. Mas hoje em dia as pessoas estão gostando muito de receber muito mais as coisas por WhatsApp, né? E também, se a gente vai mandar uma proposta de honorários, a gente quer que o cliente, uma proposta de serviço, a gente quer que o cliente aceite logo, né? Então, no WhatsApp as pessoas leem muito mais rápido as coisas do que no e-mail, concorda? No corporativo é um pouquinho diferente, né? Mas quando você manda para uma pessoa física, é muito mais rápido se isso for no WhatsApp. Então, já de cara, né, isso é feito de uma forma como ele entra a mensagem no WhatsApp ali, ó, já com o nome do cliente, esse é uma proposta de LGPD, de um escritório, para um cliente que tem uma empresa e que quer contratar um serviço de análise de como como estão os dados da empresa, né? Então é um trabalho de LGPD, e isso foi feito para uma empresa, chama Flora Fitness, uma empresa de vitaminas e suplementos, então já tem a logo da empresa, o assunto, tudo ali já entra certinho para o cliente, né? E como que isso foi mandado para o cliente?
em telas muito simples, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo mandado para um empresário médio, então não é uma pessoa que tenha grande conhecimento, e a pessoa não quer saber tudo da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso foi mandado na época ainda que a gente achava que ele entraria em vigor em agosto, né? E aí foi construída uma proposta muito didática. Vocês podem ver que não é um trabalho de um designer profissional, de um advogado mesmo, mas que o cliente consegue entender como é que o negócio vai ser feito. Ao contrário de uma proposta dura, assim, né? Como a gente vê muitas vezes. Então, o que é que um cliente prefere receber? Uma proposta que ele entende melhor o fluxo de trabalho, ou uma coisa mais dura e jurídica e preta e branca, se você principalmente vai ler, né, no WhatsApp. Então, o que a gente busca muito é aproximar o cliente dos produtos e serviços jurídicos, falando uma linguagem que seja muito mais próxima daquilo que ele entende, e aí eu preciso conhecer esse meu cliente quem é, conhecer esse meu usuário, para poder encantá-lo, porque a gente tem visto que no universo jurídico, uma das maiores reclamações dos clientes é que nós, advogados, que a gente entenda do negócio deles. Eles até topam pagar um pouquinho mais, eles não têm tanto problema com preço, mas eles têm muito problema com a gente não conhecer o negócio deles, não estar junto e não entender. Então, o que é que o design pode fazer pelo direito? O design pode ajudar nós, advogados, a nos aproximarmos do nosso cliente, entender o que ele precisa e entregar esse nosso produto que já tem excelência técnica de uma forma mais amigável, porque nós estamos num mercado cada vez mais competitivo, muitos advogados bons, boa qualidade, e já não basta mais eu ter atendimento adequado, cumprimento de prazos e técnica. Eu preciso estar par e passo ao lado do meu cliente. E eu encerro aqui com o Tim Brown, que é um dos grandes designers aí, né, do design centrado no usuário, da IDEO. A IDEO é uma consultoria lá do Vale do Silício, que criou o método de Design Thinking. O Design Thinking também faz parte do Legal Design. Legal Design não é Design Thinking aplicado ao direito, né? Voltem lá naquele slide que eu mostrei para vocês. Né? O Legal Design são várias áreas, mas o Design Thinking também faz parte. E o Tim Brown fala que todo mundo pode ser um pouquinho designer. Então, se vocês se interessam por isso, experimente, né? Siga as regras, estude design, procure seguir o método às vezes, quebrar as regras às vezes e conte comigo. Estou aí com cursos, treinamentos, nas redes sociais também, vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, pelo podcast, independente de contratar serviço de consultoria ou não, me contem. Como eu disse, a gente faz muita adaptação de serviço jurídico para clientes e todo mundo se vê um pouquinho designer depois que entende o legal design. Pessoal, eu fico por aqui, agradeço a vocês, estou à disposição, contem comigo e mais uma vez, muito obrigada pelo convite à comissão de coaching e parabéns pelo evento.